Olá, meus amigos, que Deus abençoe, muita luz para si, para os seus, que Deus ilumine a sua vida, que Deus ilumine os seus caminhos, principalmente a senhora, o senhor que nos acompanha nesta programação e não tem paz, não dorme à noite, ouve vozes, sente presenças, tem pesadelos constantes, a sua vida da noite para o dia virou do avesso, o casamento virou do avesso, a sua saúde virou do avesso, foi vítima de uma praga, disseram para si que nunca seria feliz com ninguém. Só que nós estamos aqui para provar para o senhor e para a senhora que há saída, que há solução, que esse quadro de dor e sofrimento pode acabar. E desde agora pode contar com a nossa ajuda, ligando no SOS Espiritual, que é o 21 836 8008, e acompanhe com muita atenção esses relatos de pessoas que têm estado conosco a sexta-feira, nesse tratamento forte de libertação. O nome da senhora? Cristalina Chantre. E os problemas que a senhora enfrentou, senhora Cristalina? Muitos problemas na saúde, na insônia, que eu não dormia, passei quase 5 anos sem dormir, tive problemas graves numa perna, fui para Paris 2 vezes tratar de saúde, mas sempre doente, sempre doente. Gastei muito dinheiro, muitos medicamentos na saúde da perna. O que tinha na perna? Tinha um tromboflebite, era para ser operada, mas tinha muito receio. Depois vim para a igreja, conheci o caminho de Deus, foi trazido por uma senhora amiga, e eu não sabia, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus, nunca tinha pegado numa Bíblia. E eu ouvi, no primeiro dia que eu entrei na igreja, eu senti uma diferença muito grande na minha vida, em toda a área da minha vida, na saúde, no dormir. E eu passei a frequentar. Dentro de pouco tempo, eu fiquei curada da perna, tinha um peso na perna, fiquei curada, passei a dormir e continuei a buscar a Deus, a ouvir a palavra e teve uma transformação muito grande na minha vida. Quer dizer, a senhora ficou curada do problema na perna, sim, que teria que fazer cirurgia. E da insônia também. E da insônia. Comecei a dormir bem, olha, graças a Deus, aqui eu estou. O milagre aconteceu? Aconteceu grande milagre, pastor. Senhora Elizabeth, quais os problemas que a senhora estava enfrentando? Pronto, os problemas que eu estava a enfrentar era depressão. Eu fui para vários países, fui para a Venezuela, eu fui para a Espanha, estive em Portugal, que foi o primeiro sítio onde eu procurei ajuda, e não resolvi. Então eu tinha muitas dores de cabeça, eu tinha vômitos, eu não dormia de noite e dormia depois de manhã o quarto todo apagado, a luz toda apagada. E portanto eu vi que não havia solução. A senhora sofreu com depressão durante quantos anos? 20. Eu sofri 20 anos de depressão. Tomando medicação? Tomava 30 comprimidos diários. E que o tempo foi passando, atingiu-me também a vista, não é? Não via, eu durante um tempo não via. Isso que atribulou muito a minha vida e a da minha família e até da minha vida profissional. A partir daí fui procurando até que chegou a altura da solução. A senhora procurou em outros países também? Sim, eu procurei em outros países. A cura da depressão? A cura da depressão. A minha doença era só depressão. E os pensamentos que a senhora tinha quando estava com aquele espírito depressivo? Sim, eu não tinha aqueles pensamentos, eu nem tinha paciência para pensar. Eu só queria sair da doença que tinha e que os médicos diziam que não tinha solução. Com 30 comprimidos que estava a tomar e que não havia solução. Eu entendia que solução tinha que haver, mas como, não sabia. E começou a ter problemas de visão também? E problemas de visão, sim. Eu perdi a visão, mas depois recuperei, sim, mais tarde. Recuperei. Mas foi. Quer dizer que foi assim que a senhora conheceu o trabalho da Igreja Universal, num estado depressivo deplorável, 20 anos com depressão, tomando 30 comprimidos. Sim, foi sim, senhor. Foi assim que eu me encontrei. Portanto, a partir daí, então, resolvi
partir para outro sítio, não é? Solucionar a minha vida. E foi aqui que eu encontrei a solução. Recebeu o convite para vir até a igreja? Sim, eu recebi um convite para vir à igreja, ainda pensei um pouco tempo, mas depois peguei e vim sozinha um dia, vim sozinha. E saí daqui muito bem, com uma visão diferente, muito impressionada, porque não havia solução para mim e afinal encontrei a solução que me solucionou toda a minha vida, a minha saúde, a minha visão, o meu bem-estar, saiu todo daqui, neste lugar. Naquele momento, então, a senhora teve ali um encontro com Deus. Sim. Acabou a depressão, senhora Elizabeth? Acabou a depressão, não tomei mais compromissos, até me esqueci. Eu esqueci-me que, espera aí, mas eu já não tomo mais medicamentos. Como é que foi isso? E falei até à minha filha, disse, olha, mas eu não tomo mais medicação. Então, mãezinha, não tomo mais, porque já está boa. E eu disse, sim, agora vou seguir o meu caminho, que abraço até hoje, até a hora. Curada de todos os problemas de doença, livre de tudo? Tudo, eu fiquei livre de todas as doenças, toda a exposição que eu tenho. Tudo me aparecia por causa da depressão, mas eu fiquei curada de tudo, nada tenho, nunca mais tomei um comprimido para as dores de cabeça, eu tinha dores de cabeça horríveis, não tomei mais nenhum comprimido, nunca mais tive dores nenhuma de cabeça e eis-me aqui. Livre, completamente. Nós estamos vivendo esse tratamento forte de libertação, purificação espiritual, e está aí os depoimentos que provam que funciona. Não importa o problema que esteja a passar, a maldição que tem carregado na sua vida, se foi vítima de uma inveja, se foi vítima de uma palavra, de uma praga. O próprio Salmo 91 deixa claro, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Sexta-feira agora, essa primeira sexta-feira desse mês de maio, estaremos realizando esse trabalho forte de libertação e determinando que a sua vida tenha avanço. Pode até pegar uma folha branca e escrever os problemas que o senhor vem enfrentando, pode trazer as fotografias dos seus entes queridos e apresentar a Deus, principalmente se a sua vida ela virou do avesso da noite para o dia. Se prepare para essa sexta-feira que será muito forte. Agora acompanhe com atenção o depoimento da senhora Regina. Ela passou momentos difíceis, delicados na sua vida financeira. Imagine não ter condições para sustentar 3 filhos. Imagine a dor que a senhora Regina trazia dentro de si. Acompanhe. Eu estava desempregada já há mais de 3 anos. Meu marido também desempregado. E tínhamos um monte de dívidas, desde a renda de casa e outras. Então, estávamos prestes a ser despejados de casa nessa altura. Meu nome é Regina Adriano e tenho o meu negócio próprio, que é um cabeleireiro. Eu, antes de ser dizimista fiel, a minha vida era um fracasso. Eu trabalhei em várias áreas, desde limpezas, restaurantes, casas particulares. Só que o que eu ganhava não era suficiente. Eu recebia no dia 30, dia 3, dia 5 já não tinha mais nada. Ou seja, o resto do mês era sobreviver com o que tinha em casa. E às vezes a despensa até ficava vazia mesmo. Eu ia trabalhando assim até eu ficar desempregada. E nisso eu fiquei desempregada cerca de 3 anos. E além de não conseguir pagar a casa, às vezes não tinha o que comer. E isso tudo virou aí uma bola de neve. O banco ligava-me todos os dias, dia e noite, que era para a gente pôr a prestação a ponto de nos ameaçarem perder a casa. Aí é que foi mesmo, porque eu tenho 3 filhos, na altura pequeninos, e às vezes não tinha o que dar a eles para comer. Tive depressão, fiquei mesmo de cama doente, a ponto de eu não poder nem ir à rua, porque eu vivia à base de comprimidos. Porque, entretanto, além de eu estar desempregado, meu marido também estava desempregado. Nisso, como ele tinha problema da coluna, os médicos então deram-lhe uma baixa definitiva, ou seja, foi considerado inválido,
porque eu operava, e se eu operasse também corria o risco de não voltar a andar. E então ficamos nisso, ele doente, sem poder trabalhar, e eu também sem poder trabalhar e doente. Tínhamos essa vida assim, mesmo fundo do poço mesmo. Eu conheci a igreja, foram-me bater à porta e convidaram-me a assistir uma reunião de domingo. E então eu fui, eu me lembro que eu chorei muito nesse dia. Senti-me tão bem, mas tão bem. E saí de lá tão bem. Então cheguei a casa, eu pensei bem, e afinal eu tenho, há a solução para a minha vida. As primeiras mudanças comecei a ver melhor em mim. Eu comecei a me olhar de outra maneira, e não aquela pessoa doente, coitada. Foi o que eu notei primeiro em mim. Eu comecei a participar e falava-se muito do dízimo e do ser fiel. E eu pensava assim, bem, mas eu estou desempregada, em que é que eu vou dar o dízimo? Como é que eu vou ser fiel nesse campo? A coisa que eu pensei foi, mas Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa. Por que eu tenho que dar? Eu posso dar uma oferta, porque é para agradecer ou assim, coisa do gênero, mas o dízimo, ou seja, é uma coisa que eu tenho que dar sempre. Tenho que dar sempre. E eu não posso dar sempre porque não faz sentido. Deus não precisa do meu dinheiro. Era isso que eu pensava sempre. Entretanto, eu percebi que não era só nesse campo. O ser fiel é em tudo. Mas o dízimo foi importante. Porque eu pensei assim, bem, se é assim, então eu vou fazer o que tem que ser feito. Se o homem de Deus diz, quem sou eu para contrariar? O pouco que vinha, porque eu fazia trancinhas, assim, as pessoas conhecidas, quando me chamassem, pediam um valor simbólico, mas recebia alguma coisa, e nisso eu fui tirando o dízimo. Mas eu percebi que afinal, mesmo tirando, não me fazia diferença. Pelo contrário, o que me ficava, dava perfeitamente para eu orientar aquilo que eu precisava. Não dava para muito mais, dava. E eu passei então a dar o dízimo. Comecei a ter ideias. Eu ia às reuniões, chegava a casa, eu pensava assim, meu Deus, eu sei fazer alguma coisa e eu estou parada, não tenho trabalho. Eu podia muito bem fazer o que eu faço e viver disto. Eu chegava a casa, ficava a olhar na casa toda, qual é a divisão da casa que eu podia usar para trabalhar. Mas não encontrava, porque assim, são 3 filhos, são 3 quartos, então não tinha como, né? E era a sala também, não tinha como dividir ali um canto para trabalhar. Entretanto, usei uma das casas de banho, comecei ali. Fiz uma publicidadezinha, fui ligando para as pessoas, olha, se quiser fazer tranças, até na rua eu dizia às pessoas que quiserem fazer tranças, eu sei fazer e eu vivo tal, e dava namorada na minha casa. Entretanto, já comecei a notar que as pessoas começaram a procurar o meu trabalho. Eu pensei, poxa, isso só depois que eu comecei a ser dizimista. Antes disso não tive ideias nenhumas, eu já fazia, mas nunca me passou pela cabeça, porque eu pensava assim, ter um negócio próprio é uma responsabilidade tão grande que eu não estou a ver a pagar uma renda, a pagar despesa, a pagar finanças, tudo mais, não conseguia me imaginar nisso. E eu comecei a trabalhar depois mesmo de eu começar a dar o meu dízimo. Comecei a ver resultados já ali. Entretanto, eu comecei em casa. Quando já atingi um número de clientes, começou-me a vir a ideia de poder arranjar um espaço fora dali. E pronto, e foi em frente. E Deus foi tão bom que preparou-me ali tudo. Eu costumo dizer, tudo é uma etapa, tudo tem o seu tempo e tudo tem um preparo, de grau a degrau, tem sido desse jeito. Eu comecei numa coisinha pequenininha. Comecei a fazer tranças sem parar. As pessoas vinham e vinham. Em uma semana eu consegui o dinheiro da renda, o dinheiro da calção. Era o principal. E o resto peguei numa cadeira, que é uma que eu tenho lá dentro, não me desfaço dela, e um espelho que eu tinha lá do hall da entrada. Cheguei lá, pendurei na parede, pus a cadeira e pronto, e lá fiquei. O engraçado é que as pessoas passavam e perguntavam o que era, e mesmo assim as pessoas queriam fazer e nunca, desde o primeiro mês, desde que eu entrei até eu sair daquela loja, eu nunca falhei um único mês. Só que aos poucos eu fui vendo que valia a pena. Porque é assim, eu disse a Deus, meu Pai,
o que eu fizer aqui, o Senhor está em primeiro, e é assim que vai ser. Não há maior sócio, não há melhor sócio do que Deus na nossa vida financeira. E assim tem sido. Uma altura, aquela loja ficou pequena. Ficou pequena e comecei a procurar de uma maior. Eu encontrei esta, que estava fechada, e a mulher deu um preço exorbitante que eu disse a ela, não, eu vou lhe dar um valor. Se concordares, tudo bem. Se não, fica sem efeito. Dei-lhe o meu valor e ela disse que não. Passados 2 meses, procurou uma pergunta se ainda estava interessada. Olha, se tiveres, a loja está disponível, ficas com a loja. E eu, tudo bem. É claro que sim. E foi quando vim para cá então. E desde aí tem sido assim, sabe? E a dívida que eu tinha do banco, que eram muitos meses acumulados, o meu marido, por incrível que pareça, na minha fé, eu tenho muita fé e tenho depositado todas as minhas forças na mão de Deus, dizimando sempre no pouco e no muito. Meu marido ficou curado da coluna, não foi preciso operar, hoje está a trabalhar, faz trabalhos pesados, a ganhar bem e pagamos a nossa dívida. O nosso nome estava sujo, está limpo agora, não temos mais nada, então é só vitórias até aqui. E nessa pandemia aqui, mesmo com tanta dificuldade, eu não tenho sido atingida. Eu conquistei tudo, conquistei saúde, conquistei financeiramente tudo o que eu necessitava até aqui. O meu casamento foi restaurado, mas em tudo isso que eu conquistei, o que eu mais, o bem mais precioso que eu conquistei até aqui foi o Espírito Santo. Eu, que era uma pessoa desmotivada, fraca, depressiva, sem forças para nada, sem vontade de nada, sem projetos de vida, financeiramente falando, eu hoje consigo ver em mim uma pessoa forte, uma pessoa capaz, e sei que posso ir além. Eu saí de uma loja pequenina e hoje estou nesta loja aqui, que é média, mas que não é o suficiente. Eu sei que posso ir além, sei que posso fazer mais. E este é o meu projeto que eu tenho agora assim em mente, e eu sei que vou fazer algo maior ainda. Essa força que eu tenho hoje em mim, se eu consigo fazer as coisas, se eu consigo cuidar de mim, cuidar da minha casa, cuidar da minha família, se eu consigo estar tão firme como estou em tudo que eu faço, é graças ao Espírito Santo. Está aí o depoimento da senhora Regina provando que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Está escrito que Deus abriria a janela dos céus e derramaria bênção sem medida a todos aqueles que crescem nessa promessa, nessa palavra. Está aí o depoimento da senhora Regina. Hoje não há mais miséria, não há mais escassez. A sua vida foi transformada num todo, a sua família, os seus filhos. Hoje mesmo, em época de crise, fazendo a diferença. E é isso que estaremos determinando nesse próximo domingo, aliás, algo inédito que estaremos realizando em todos os templos da Igreja Universal. Vamos ungir a todos aqueles que são fiéis, que fazem prova da palavra de Deus, com o azeite que foi extraído das oliveiras lá do Templo de Salomão. O azeite da primeira prensa, algo inédito, e com certeza estaremos transferindo para a sua vida o que diz o texto sagrado, uma vida abençoada em todos os sentidos. Para mais informações, pode agora mesmo ligar o 21 836 8008. Eu vou agora um breve intervalo e logo após um depoimento que mostra exatamente o que acontece quando alguém recebe o Espírito Santo. Um acontecimento inédito. Os primeiros frutos. A primeira colheita. E o primeiro azeite. As oliveiras presentes no Templo de Salomão darão azeitonas pela primeira vez em quase 9 anos. E este azeite, produzido na primeira prensa, como nos templos bíblicos, foi especialmente separado
para a consagração daqueles que, com as suas atitudes e obediência, fazem de Deus o primeiro e eles, das suas próprias vidas, os segundos. Uma oportunidade única, em que será determinada a colheita das promessas de Deus na vida daqueles que obedecem à sua palavra. Neste domingo, 7 de maio, a consagração dos segundos com o primeiro azeite das oliveiras do Templo de Salomão, às 7h30 e às 9h30, no Templo dos Maiores Milagres, em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, ou numa Universal mais perto de si. O meu nome é Fernando Melo e hoje tenho uma empresa voltada para a marcenaria e carpintaria. Antes de ser dizimista, a minha vida era fracassada porque eu recebia no final do mês, trabalhando por conta de outra, claro, e derivado aos vícios que eu tinha e pela vida que eu levava, quando chegava o dia 10 ou máximo, já não tinha dinheiro. E então, até o final do mês, era levar a vida assim um pouco com escassez, digamos assim. Porque o dinheiro não dava para nada praticamente. A parte mais crítica foi quando eu não tinha condições de pagar uma casa, que eu já tinha família constituída e não tinha condições de pagar uma casa. E por sua vez fui para a casa da minha sogra. A minha sogra tinha 2 casas em conjunto e então ela fez o favor de me acolher lá em casa dela. Eu acho que, como todos os homens, né, sentia-me um pouco humilhado, né, porque eu tirei a minha esposa de casa da minha sogra e depois chegou um certo momento que eu não tinha condições de ter uma casa para podermos habitar. E então foi uma fase um bocado complicada e humilhante até. Eu era um homem sem objetivo e por isso eu não fazia nada para mudar a situação. E a minha vida estava do jeito que estava. Quando cheguei à igreja, a convite, através da rádio, a minha vida começou a mudar, mas eu ouvia falar do dízimo, mas não me tornei logo dizimista, porque tudo aquilo para mim era novidade, porque eu nunca tinha ouvido falar do dízimo, né? Então quando cheguei à igreja, então fiquei um pouco de pé atrás, né? Mas como a minha vida foi sendo transformada, eu passado poucos dias, vi-me livre dos vícios que eu tinha e comecei então a perceber que algo estava a mudar na minha vida. Então eu comecei a dar mais crédito à palavra que saía do homem de Deus do altar e eu então obedeci à palavra e me tornei dizimista. A partir daí então é que a minha visão começou a mudar, porque o dinheiro começou a ter mais proveito, ou seja, até então o dinheiro chegava ao dia 10, já não tinha dinheiro e a partir de que eu me tornei dizimista, o dinheiro começou a chegar. Depois comprei um apartamento, passado mais alguns anos aí comprei uma vivenda e a minha vida começou a mudar aos poucos. Até que então Deus me deu uma visão de abrir a minha empresa. Participando das reuniões de segunda-feira, das conquistas financeiras, Deus foi-me abrindo a visão, dando força, coragem, né? E que eu então cheguei a uma altura que eu tomei essa decisão de ir em frente. E Deus tem-me abençoado e as coisas estão a evoluir dia após dia. Hoje posso dizer que com frequência saio com a minha esposa, vamos jantar fora, vamos passear, vamos passar férias, todos os anos vamos passar férias, vamos a vários lados e até então isso não acontecia. Hoje, visto aquilo que eu gosto de vestir, como aquilo que eu gosto de comer, quer dizer, não falta nada. A minha vida mudou completamente, é completamente diferente daquilo que era antes. Então hoje eu vejo que na altura que eu ficava com 100%
daquilo que eu ganhava, não dava para nada. E hoje, com os 90% que eu fico, dando os 10% para Deus, esse 90% rende muito mais do que o 100% que eu ficava na altura. Porque hoje desfruto de uma vida muito melhor do que na altura eu não consegui. Hoje eu posso dizer que tenho uma vida muito melhor, tenho carros, tenho casa, tenho a minha empresa, não é? Mas acima de tudo isso, a maior riqueza que eu conquistei foi o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo realmente nós não somos nada. Ainda que conquistasse tudo que este mundo possa oferecer, mas sem o Espírito Santo realmente nós não somos nada. E eu não era nada sem o Espírito Santo. Está aí o depoimento do senhor Fernando provando que a palavra de Deus se cumpre. Acabou a dívida, acabou o desespero, acabou aquela vida de amarração. Hoje ele tem a presença de Deus, ele fez prova com a palavra de Deus e está aí com a vida totalmente transformada, realizada. É exatamente isso que estaremos determinando nesse próximo domingo. Esse é o momento onde os sacerdotes, lá no templo de Salomão, eles recolhem essa azeitona e eles levam a prensa, está ali, ó, recolhendo nesse momento, e essas azeitonas vão à prensa. E com esse azeite da primeira prensa, nós estaremos ungindo todos aqueles que vão apresentar a Deus as suas primícias, um pacto com Deus, uma aliança com Deus. O próprio texto bíblico fala, o próprio Deus, ele dá para si e para todos aqueles que creem na palavra de Deus, fazer prova. Ele disse que abriria a janela dos céus. E é por essa razão que estaremos ungindo a todos com esse azeite da primeira prensa e determinando que a sua vida venha avançar em meio à crise. Pode estar certo, uma vez confiando na palavra de Deus, o impossível passa a ser possível. No Templo Maior, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, pelas 7h30 da manhã, na primeira reunião do dia, às 9h30, na concentração de fé e milagres, com o senhor Bispo Domingos, ou às 15h e às 18h. Caso queira a nossa ajuda, estaremos no antigo Cinema Império, na Alameda Dom Afonso Henriques, número 35, ao pé do metro da Alameda, próximo à Fonte Luminosa, às 10h, ao meio-dia, às 15h e às 18h, um plantão de atendimento, determinando que todas as forças do mal sejam canceladas, as doenças, os problemas de longa data. E neste domingo, às 7h30 da manhã, às 9h30, na concentração de fé e milagres, ou às 15h e às 18h, ou na Igreja Universal mais próximo de si. E ligando pelo 21 836 8008, o senhor, a senhora, tem mais informações. Eu vou ficando por aqui. Um excelente dia. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe.